Olá, começando aqui o nosso podcast Metro Quadrado, hoje com um convidado muito especial, que é o Thiago de Mil, sócio-diretor da Equilíbrio, e agora nova incorporadora também, a Tuo. Como é que está você, Thiago? Tudo Tudo bem? bem, Ricardo? Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com você, com a turma da CBN. Principalmente que eu fiquei sabendo agora que eu sou o primeiro a participar desse podcast. Então é uma satisfação. Estamos abrindo os trabalhos aqui para você, ouvinte, seja muito bem-vindo também. Nós vamos trazer informações sobre o mercado imobiliário, a parte de incorporadores, construtores, gestão de empreendimentos, a parte de venda, toda essa parte que tem a ver com o nosso mercado imobiliário. Perguntas são muito bem-vindas. Mande para nós aqui na CBN em Curitiba suas sugestões. O programa vai estar disponível também no site da CBN em Curitiba. Tiago, começar pela história um pouco da empresa. Sei que a empresa, teu pai veio de. É uma história um pouco italiana, né? Conta um pouquinho da história da empresa. A Equilíbrio foi fundada em 1972. Meu pai que fundou. Hoje meu pai é vivo ainda. Como que ele chama? É Lívio de Mio. Lívio Lívio. Batista de Mio. Mas eu vou pegar um gancho, Ricardo. Eu acho que a história merece a gente puxar um pouquinho para trás aí. O nosso vínculo com construção é muito antigo. Desde que meus bisavós vieram da Itália, lá em 1880, final dessa década, eles já trouxeram essa tradição. Eram construtores, eram carpinteiros, pedreiros e vieram para o Brasil, né? E aqui, se estabelecendo em Curitiba, eles começaram a exercer essa profissão aqui em Curitiba. Então, o Pedro de Mil, que era meu avô, era carpinteiro. Tinha os outros irmãos, um irmão mais famoso, que é o João de Mil. O João de Mil, à época aí, vamos falar, ele era um construtor licenciado de Curitiba. Então, como não existia regulamentação da profissão de engenheiro e de arquiteto, a cidade dava esse título de construtor licenciado. Com esse título, ele podia fazer algumas construções. Então, ele, como era meu tio-avô, né? Então, eles tiveram diversas construções aqui, que os outros irmãos, inclusive meu avô participou, eram basicamente construtores de igreja. Faziam casas também. Tiveram diversas obras icônicas aqui em Curitiba, como, por exemplo, a Santa Terezinha, foram eles que projetaram e fizeram. A Igreja das Mercês, foram eles que projetaram e fizeram. Outra construção, a Sociedade Garibaldi, no Largo da Ordem, foram eles que projetavam e fizeram com muito carinho, eram obras de arte, eram os artistas. Apesar de deles não terem o estudo formal, eles tinham a paixão pelo trabalho, a paixão por fazer bem feito e a paixão pela estética, esteticamente bonita, uma arquitetura clássica, normalmente, né? E meu pai conviveu com isso. Em algumas obras ele até participou, fazia parte daquele ambiente de construção, de arquitetura. E de lá começou nosso vínculo com a construção, com a incorporação e com Curitiba, né? Desde a década de 40, 50, meu pai é 1933, trabalhou em outras construtoras, trabalhou como autônomo até finalmente fundar Equilíbrio. Abriu Equilíbrio em 1972, hoje estamos com 53 anos. Que história bonita, né? Ícones da cidade, né? As Exato, igrejas exato, maravilhosas exato. que nós temos aqui. Usamos até hoje essas igrejas, vão ficar esperamos, centenas de anos aqui ainda. Então, uma história que tem uma raiz muito forte, equilíbrio. Então, um abraço ao Dr. Lívio, parabéns por essa história toda a família. E a Equilíbrio, ela começou como e ela vem vindo para hoje? Como é que foi essa É história uma, desses 50 anos? é uma empresa que começou muito pequena, sabe? Era um imigrante, meu pai era uma pessoa simples, apesar de ser educada, é uma tradição que veio de uma escassez, de imigrantes italianos, e que aqui se fizeram. Então, a fase da Equilíbrio já era uma fase um pouco mais próspera, que ele virou empresário, grande maioria dos primeiros serviços prestando serviços, alguns serviços prestando público, concorrência pública, e o tempo foi passando, prestação de serviço privado. Uns anos depois, na década de 90, 80, mais ou menos, final de 80, 90, meu irmão mais velho começou a trabalhar com meu pai, né? Começou-se aí a fazer algumas incorporações, né? Incorporações próprias, mas sempre junto, prestando serviço, construção de mercado, construção para órgãos públicos, concorrências públicas, né? Eu entrei aí na década de 90 e meu pai, muito sabiamente, conseguiu fazer uma transição
geracional muito, obviamente teve nossos conflitos muito saudáveis, bem geridos. Meu pai foi muito sábio, na hora dele começar a se retirar uma hora sensível da uma hora empresa. sensível. Nós tem irmão mais velho, né? Família Exato, toda envolvida ali. Mas foi muito, muito bem coordenado, né? E, na realidade, a gente sempre gostou muito do que faz, sabe? Então, isso facilitou muito. Nós nunca olhamos, eu acho que isso sempre fez parte de toda a tradição nossa. Nós nunca olhamos a empresa como uma fonte de recurso. Nunca olhamos o cifrão na frente. Nunca, a última linha do balanço, obviamente, é muito importante, mas não era o nosso objetivo. A gente sempre gostou do que fazia, né? Desde os meus tios avós que construíram a igreja, eles construíram com amor. Eles estavam fazendo alguma coisa para a cidade e alguma coisa para eles mesmos. Aquilo era uma obra de arte. E nós trazemos muito disso. Então, eu acho que o que facilitou toda essa transição histórica, desde de meu pai passar o controle, ao que nós somos hoje. Hoje, eu e meu irmão, como os 2 sócios, estamos indo para diretor, estamos transferindo muito as responsabilidades, a autonomia dentro da empresa, mas o que realmente sustentou tudo isso foi a manutenção dos valores. Os valores é que guiaram Que valores são esses? Valores fortíssimos como honestidade, ética, o amor pelo trabalho, não o amor pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência que vem do teu trabalho bem feito. O dinheiro é um combustível, não é o objetivo final. E, no fim, ele acaba vindo automaticamente quando você tem esse Fazendo bem feito, né? Fazendo bem feito. Então, foram valores que, obviamente, a visão de mundo que o meu pai tinha, os pais deles eram pessoas pobres, imigrantes que viveram a escassez. Eu e meu irmão já nascemos numa situação de prosperidade. Então, obviamente, isso trouxe uma série de conflitos, mas foram conflitos bem geridos que o resultado foi maravilhoso, né? Chegou uma altura da empresa, meu pai falou, olha, eu gosto de fazer isto e isto dentro da empresa. Escolheu o que ele gostava de fazer, daqui para frente vocês assumem isso aí. E deu certo, né? Então, por exemplo, eu vou te dizer que até a véspera da pandemia, meu pai com os seus 85 anos, ia todo dia no escritório, chegava às 8 e saía às 6 da tarde, trabalhando normalmente, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele tinha escolhido, né? Aí na pandemia, quando a pandemia veio, ele teve que ir para casa, depois acabou não voltando. Ele passa, visita a gente lá todo dia, mas não tem nenhuma função no dia a dia. Mas né? as raízes estão fincadas, né, fortemente. E a Equilíbrio hoje tem que foco? Quem é o público da Equilíbrio? Que prédio que estão fazendo? Que tipo de prédio? São mais de 30 empreendimentos entregues, né? São mais de 2.800 apartamentos. Então tem bastante história já, mas o que é o foco hoje da Equilíbrio? Tem bastante história. Então, o que é Equilíbrio moderna? A Equilíbrio, ela foi migrando com o tempo. No começo, ela fazia uma construção popular, sabe? Uma construção com uma fase de vida mais nova. A gente foi migrando, porque nós temos amor pela construção, fazemos bem feito. Nosso metro quadrado começou a ser valorizado pelo comprador. Não foi nós que corremos atrás, foi agregando valor. E a Equilíbrio acabou subindo um pouco o padrão. Então, hoje nós temos a Equilíbrio constrói em bairros nobres de Curitiba, né? Que bairros? Principalmente Ecoville, nossa sede hoje administrativa é no Auer, mas nossa central de vendas, onde tem todo o comercial, os apartamentos decorados, e a maioria das obras que nós entregamos em Curitiba estão no Ecoville, certo? E em outros diversos bairros hoje nós estamos construindo, né? Por exemplo, nas Mercês, no Alto da Glória, no Juvevê, são bairros que nós temos imóveis hoje. Empreendimentos de que tipo, 2 quartos, 3 quartos, como que é o... Você sabe que hoje tem 2, 3, até 4 quartos. Mas antigamente você falava um produto teu, era praticamente proibitivo você falar que você tinha 2 ou 3 tipos de tamanho dentro de um mesmo imóvel. Se eu falasse há 15 anos atrás aqui, que eu tenho um imóvel de 2 quartos e 3 quartos num mesmo prédio, não cabia no mercado, sabe? Existia uma barreira. Hoje não. Hoje, às vezes, você coloca no mesmo empreendimento um apartamento de 2 quartos com 80 metros quadrados e um de 3 quartos com 140. Então, eu acho que é uma característica de uma mudança da sociedade nossa, porque o que acontece? As pessoas hoje não... Existe um conceito que não cabe mais a ostentação e o esbanjamento.
Então, você pega uma família de 3 filhos, 2 filhos, ela precisa, para viver bem, e tem capacidade de seus 130, 140 metros quadrados. E você pega um casal que, por exemplo, os filhos já saíram de casa, eles têm o mesmo nível financeiro, o mesmo nível de vida, mas ele fala, eu não preciso de 130 metros quadrados, eu preciso de 80, porque eu estou morando com a minha esposa. Então, você, às vezes, dentro do mesmo empreendimento, você tem situações muito diferentes, mas que o convívio é muito alinhado. Então, essa é uma mudança grande que a gente sentiu, né? Foi, a pandemia acrescentou um pouco mais nisso, né? Exatamente. O valor na casa, no viver bem, né? E como no viver bem, esse bem-estar é um ponto importante para vocês na empresa, sempre né? sempre foi, sabe? Como que é o isso? ser humano é o ponto central de trabalho. Nenhum sucesso vale o sangue de um ser humano. Então, a gente leva isso muito a sério, o respeito pelo ser humano, a palavra, o compromisso, né? E desde os nossos colaboradores para nossos clientes. Por exemplo, recentemente, eu vou dizer que a nossa assistência técnica da Equilíbrio, por exemplo, não é uma assistência técnica, é marketing, é o compromisso. Recentemente, nós tivemos um problema num prédio que estava entregue há 10 anos. Né? O problema no forro de gesso lá. Vimos lá, o jurídico falou, vocês não têm responsabilidade nenhuma. Eu fui lá no prédio junto com o pessoal da assistência técnica e falei, não dá para a gente abandonar nossos clientes. Um prédio com 10 anos de entrega, nós falamos, nós vamos fazer um recall e consertar isso em todo 230 apartamentos. Era o forro de gesso de todos os apartamentos. Nós trocamos, deu 80% e saí de lá. Então, é uma decisão ética que nós aprendemos com os nossos valores. Então, não estou olhando financeiro. No fundo, é muito financeira essa decisão, porque eu garanto a perenidade da empresa, eu garanto o conceito que o meu cliente tem de mim, ele sabe que eu não estou abandonando ele na entrega do apartamento, porque é uma jornada muito longa do cliente. Desde o dia que ele escutou falar no Equilíbrio, escutou no podcast, escutou no anúncio, um amigo disse, até a compra do imóvel, a entrega do apartamento, que é o sonho da vida das pessoas, sabe? Eu me coloco muito na vida. Várias vezes eu já fui entregar apartamento que o cliente chorou na hora. É o momento mais importante da vida da família ali, nunca mais esquece. Boa parte da renda da família vai ali, o sonho, isso é muito delicado. Você tem que estar presente nessa jornada, você tem que estar presente na vida dele depois. Então, o que acontece? Isso alinhado com pessoas, né? E sempre, daí recentemente, por exemplo, nós temos uma parceria com o Dr. Augusto Cury, que é o psiquiatra famoso, que tem diversos livros. Claro. O que ele faz? Nos conhecemos numa situação, ele comentou desse programa dele, teve um alinhamento de valores, nós fizemos uma parceria, equilíbrio com ele, chama Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Gestão emocional das pessoas, mas isso pensando desde um projeto. Como é que você faz um projeto para a gestão? Ele mesmo contribui com nós. Olha, a quantidade de luz que você tem no imóvel é diretamente proporcional a não ter a depressão. Verdade. Sabe? A gestão emocional, as pessoas que moram em ambientes mais escuros são mais depressivas. Trabalha melhor, aumenta o tamanho da janela. Põe cores claras na parede. Circulação de ar. Além de tudo isso, o próprio Dr. Augusto Cury nos disponibiliza um treinamento, diversos treinamentos que todos os clientes e colaboradores podem acessar a plataforma, tem esse treinamento. Então, teve um alinhamento de valores muito forte aí, que corroborou nisso aí. Recentemente, também na mesma linha de pessoas, a gente foi certificado pelo Great Place to Work, né? GPTW. É o 3º ano já que nós temos. Aí já é a parte dos colaboradores. Dos colaboradores. Então, é o 3º ano, para quem não conhece o GPTW, é uma certificação internacional que os colaboradores são entrevistados e eles te definem o que é a empresa. Então, a Equilíbrio tem uma nota altíssima, quase 90%. Isso certifica que você tem um ambiente de trabalho colaborativo, saudável e que os colaboradores enxergam isso, tá? Pela visão deles, né? Na não pela visão tua, deles, né? não sou eu que estou dizendo, foram eles que disseram claro. que tá, então corrobora um bom ambiente,
E isso não quer dizer que não é um ambiente produtivo, muito pelo contrário, é um ambiente altamente produtivo, muito criativo, porque na minha cabeça e no nosso conceito dentro da Equilíbrio, hora extra de trabalho está errada. Tá? Tudo bem, é emergência, é um momento pontual, precisa terminar um projeto, precisa entregar alguma coisa, faz. Mas a hora extra recorrente, é claro que a produtividade e a criatividade da tua equipe vai diminuir. Sim. Não é? Então, você vai ver, não tem hora extra. 6 horas está todo mundo em casa. Não tem o porquê. Bater ponto. Não existe. Ou você confia em quem trabalha com você, e como tudo é uma via de mão dupla, nós confiamos nas pessoas. E via de regra, as pessoas confiam em nós. Então, isso faz parte. Então, você veja que nós falamos muito pouco em produto. O produto é uma consequência de todo um trabalho, de pessoas e de sonhos que acabam num produto. Mas aquilo é consequência de todo um processo, de toda uma vida, de todo um conceito, de tudo que nós acreditamos, está ali, né? E que vem nessa raiz, imagina. Eu imagino que os seus avós aí, trabalhando nas igrejas, também têm um bom ambiente de trabalho. Mas fala um pouco do produto. Além de tudo isso, aí nessa linha do bem-estar, tem a certificação do empreendimento, não tem? Tem, nós temos ISO 9000 faz 20 anos que nós temos ISO 9000 certificada, né? Então, hoje, como é que funciona? Equilíbrio é um grupo que tem diversas empresas embaixo, mas as duas principais são as duas incorporadoras, a Equilíbrio e a Tu. Né? E qual é a diferença das duas? A Equilíbrio é a irmã mais velha, né? Que hoje ela atende principalmente 2 fases de vida. Então, vamos pôr, a pessoa hoje, pelo menos nós definimos no nosso público-alvo em quatro fases de vida, né? Que é a fase do descobrir, que é o início da vida da pessoa, ela saiu da casa do pai, está comprando o teu primeiro imóvel, primeiro emprego, essa é a fase do descobrir. Daí nós temos a fase do estruturar, ela já está trabalhando, já está estabelecida, namorando, tem um casamento marcado ou já início de casamento, né? A terceira fase é a fase do ampliar, casou, está tendo filho, está crescendo. E depois vem a fase do acalmar, os filhos já estão mais velhos, estão saindo de casa e o casal está ficando sozinho. Mais ou menos essa. Certo. A Tu atende essas 2 primeiras fases de vida da pessoa, que é o descobrir e o estruturar. Tu quer dizer o que mesmo? Tu quer dizer teu em italiano. Tá. Vincula toda a tradição da família, tradição italiana, mas sem ser aquela Itália antiga. Não é a Itália do Coliseu e não é a Itália da ostentação da Ferrari. É a Itália moderna, é a Itália do Aperol, é a Itália da juventude italiana, a Itália do motorino, da Vespa. Essa é a tua. Do Aperol. Do Aperol, exatamente. Certo. Ela foca nesse tipo. Tá. E a Equilíbrio nas outras 2 fases de vida, sabe? Então, a gente aí imagina, se puder ter toda a jornada de vida do cliente, ele pode ficar com equilíbrio, a gente pode atender ele desde a primeira fase até a última fase, né? Então, a gente pode conversar melhor com esse público, cada marca. A estrutura, o background é a mesma, a construção é a mesma. Então, é uma irmã mais nova, a Tu, mas é uma irmã que nasce com 50 anos de história. O atendimento, a comunicação são equipes completamente diferentes, porque é um público diferente. Para você atingir a comunicação e conseguir se fazer entender e conseguir entender o público principalmente. Então, são equipes completamente diferentes, tanto da Equilíbrio quanto a da Tu. Tem sido um sucesso, realmente, sabe? Muito bom. Eu tenho visto que você tem realmente aparecido bastante e a gente está vendo essa solidez da empresa, né, no dia a dia. E estão com 5 empreendimentos que estão agora em lançamento, em construção, né? Como é que estão esses empreendimentos? Nós estamos entregando 2 empreendimentos agora, nesse mês, final desse mês, começo do outro, que é o Trebbiano, é um empreendimento no Ecoville, bem no miolo do Ecoville ali, são 233 apartamentos. E estamos entregando o Gran Solare, que é no Botânico, Porto Botânico agora, né? Temos previsto para Equilíbrio pelo menos mais 2 ou 3 lançamentos no ano que vem, no Ecoville e em outros bairros. E nossa meta é pelo menos 2 lançamentos da Tu e 2 lançamentos da Equilíbrio por ano, né? A Tu teve o primeiro lançamento dela, foi agora em maio,
Realmente foi um sucesso o primeiro lançamento dela. Foi 60% do empreendimento foi vendido no dia do lançamento. Onde que foi esse lançamento? Esse foi próximo ao Jardim das Américas, tá. certo? Entre o Jardim das Américas e o Shopping Jardim das Américas e o Jardim Botânico. Um bom lugar. Então, houve a gente conseguiu se comunicar com esse público novo, foi feito um estudo de mercado, conversamos muito, escutamos muito. Como eu sempre digo, Ricardo, nós não gostamos de errar sozinho. Então, nós escutamos muito. Melhor coisa. Vamos errar juntos se for para errar, sabe? E os nomes são bons, o equilíbrio é muito bom, o Tu também, e eu soube aqui, pela Letícia, assessora de imprensa, que você também dá o nome de vinhos para os empreendimentos. Como que é isso? Exatamente. Você veja, vinho Trebbiano é vinho, Sangiovese é vinho, tem Brunello, a grande maioria nomes de vinho, os empreendimentos da Equilíbrio, né? Vinhos italianos, e os que não são vinhos são vinculados. Por exemplo, o nosso último lançamento, que foi o mês passado, que foi o Edifício Alta, o Alta vem do vinho também, porque é o vinho de grandes altitudes, que tem um terroir específico, que é um vinho nobre, que é um vinho que tem certas qualidades. Daí veio o Alta. Então, a pessoa pergunta, por que Alta? Porque o vinho da altitude... Que fica no alto do Mercedes. Fica no alto. Então, tem toda uma história, tem um porquê, sabe? E precisa ter um porquê, um propósito, né? Um propósito, além dos valores, o porquê que eu faço isso? Nós fazemos isso porque acreditamos. O quanto bem a gente pode fazer para uma sociedade. A gente pega, desde os nossos clientes, dos colaboradores, desde um estagiário que você pega novo, começa a trabalhar na empresa, ele vai se aculturando, ele vai absorvendo os seus valores. O quanto bem você não faz para uma sociedade inteira quando você transmite valores fortes, sólidos, um amor pela cidade. Eu acho que o nosso papel é muito maior do que um empreendimento que a gente está entregando. Por isso, nosso foco são as pessoas. O empreendimento é a consequência de tudo isso que nós... Entrando nessa parte agora, então, o futuro urbano, né? Vocês já vieram, né, construindo a cidade com a família aí das igrejas, né? Estão construindo hoje com os empreendimentos. Como é que você está vendo o Curitiba hoje? Para onde nós estamos indo? Eu acho que tem um futuro brilhante em Curitiba, sabe? Eu até agora que você está falando, eu lembrei, você sabe que faz um mês mais ou menos eu participei de um summit em Camboriú, de diretores e donos de incorporadoras. E tinha um diretor que veio de Natal. E ele me falou, Thiago, eu passei uma semana em Curitiba com a minha esposa e sabe que nós fizemos uma brincadeira. 2 dias andando na cidade, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos tirar fotos de buraco na rua e lixo na calçada. No final dessa semana, nós vamos contar quantas fotos nós tínhamos. Ele falou, Thiago, eu não tinha 10 fotos no final da semana. Ele falou, a cidade que vocês moram é maravilhosa. Não sei se vocês têm noção o quão linda, o quão limpa, o quão bem cuidada é. Então, a gente vê um depoimento de uma pessoa que veio de fora dizendo isso, a gente acredita muito nessa cidade. E realmente é limpa. Você vê, nossa cidade é bem cuidada. O amor que a gente tem pela nossa empresa e pela cidade, o curitibano tem pela cidade. Os líderes, os prefeitos que passaram, têm essa visão. Tem que ser bonita, tem que parecer bonita, não é só. A gente tem que ser. Você vê o programa do Natal de Curitiba, é fantástico. Nossas praças são maravilhosas. É uma das poucas cidades que vai crescer a população num horizonte de 20, 30 anos. Porque a curva populacional brasileira está diminuindo, as famílias estão diminuindo e de forma muito mais rápida do que a gente imaginou que seria. E Curitiba, não pelo crescimento orgânico, mas pela imigração, tem uma previsão de crescer em muito a população. Sim. Então, eu acredito que vai ser brilhante. Acredito, vai ser, né? Porque foi planejada, foi pensada, tem gente pensando em melhorar a cidade, tem gente vindo para cá porque a cidade é boa, a renda da cidade é alta, é uma cidade inclusiva, né? Você vê, eu participei ontem, estava com o secretário de turismo da cidade, ele estava me contando a organização do Natal de Curitiba. E foi a primeira vez que eu escutei de uma pessoa de dentro, porque eu sempre olhei como curitibano, que como um turista vai lá. Sim. E dos bastidores e da vontade de incluir as pessoas. Tira muro,
Tira muro, inclui as pessoas, confia nas pessoas, não põe um muro separando. Não, aqui é periferia, é lá para fora. Aqui Sim, é cidadão de segunda classe. Não é. E isso você começa a transmitir. Isso transmite para o Brasil, transmite para fora. Você veja, esse ano nós vamos ter o Natal da Disney em Curitiba. Isso aí maravilhoso, é maravilhoso. Isso não caiu do céu. É um trabalho de gerações atrás disso aí, plantando. Que meus avós participaram disso, nós participamos disso. Quanta gente participou, quanta gente que ama essa cidade. Sim. Então, eu acredito muito, eu acho que o futuro é brilhante. Muito bacana, Thiago. Vou colocar agora um pouquinho aqui do pós-entrega da chave. A nossa empresa sempre, nós incorporamos muito, construímos muito. Hoje eu estou do outro lado depois da entrega. Tem a empresa de gestão, que é a Reis Real Estate, que faz gestão aqui do próprio D5, aqui onde está a CN Curitiba, a CBN Curitiba. E como que você está vendo o síndico profissional, você usa um síndico profissional, como que é esse pós-entrega da chave? Você acabou de dar um exemplo da garantia de 10 anos depois que você deu no empreendimento. Como que você está vendo a parte da gestão do empreendimento na visão do incorporador e do construtor? É extremamente importante. Eu acho que cada vez ela está se profissionalizando mais. Aquele senhor aposentado que não era profissional, síndico, né? Não tinha conhecimento, ele está saindo porque a responsabilidade legal do síndico é muito grande. A maioria dos síndicos não tem noção da responsabilidade que ele tem. Existem normas técnicas de conservação, manutenção, que é responsabilidade pessoal do síndico. Sim. E a pessoa, às vezes, não tem consciência disso. Nós, como construtora, alertamos, nós entregamos um pacote de gestão já meio pronto, das vistorias preventivas, de vida útil, tentamos acompanhar até onde é possível, até a data, ajudamos muito, mas sem dúvida é um serviço que vai ter que ser profissionalizado cada vez mais, porque a vida útil de um edifício pode ser até 50 anos, se as manutenções preventivas forem feitas de acordo com normas técnicas, com profissionais habilitados dentro. Então, é um trabalho a 4 mãos, né? E por isso nós nos importamos com a jornada do cliente. E o grosso da jornada do nosso cliente vai ser no apartamento depois entrega. Então, às vezes, você pega uma gestão condominial que não investe, não faz a manutenção programada, o imóvel deprecia, perde valor, vícios começam a aparecer. Então, e daí quando você pega um condomínio vizinho que foi bem gerido, ele com 10, 15, 20 anos, ele está novo. E parece que não custou nada, porque você agrega lá na taxa condominial uma fraçãozinha, R$50 por mês de cada um, e vai fazendo essa manutenção, daqui 50 anos, você está com o teu imóvel bom. Mas eu acho que também tem muito culpa dos próprios construtores e dos incorporadores aqui. Porque esse conceito de o imóvel é para sempre e você não vai ter que se preocupar, nós já chegamos a vender isso. Sabe? Mas não é assim, né? Não é assim. Tem essa manutenção. Não é assim. E não é só a parte física, também tem a parte da harmonia dos moradores. Claro. Que nesse começo, se começa meio torto, é difícil arrumar. Mas se tem uma boa transição, cuidando da segurança em primeiro lugar, que é a primeira coisa que eles perguntam, né? E logo depois manter um ambiente gostoso, tanto o ambiente dos moradores com a construtora mesmo. Porque a construtora é um filho dela que está entregando, né? E às vezes o morador novo lá pega uma pessoa que está com uma visão um pouco torta em relação ao empreendimento, contamina aquele público e isso dá uma desvirtuada no empreendimento. Então, bacana essa tua visão. Então, eu queria deixar as palavras finais para você, Thiago, aqui para o nosso ouvinte, né? Agradecer ao ouvinte que está participando conosco aqui e fechar com a tua visão aí da Equilíbrio e da Atu para o futuro que está vendo. Eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista porque eu olho as pessoas que estão em volta da minha volta. São pessoas fantásticas, os colaboradores da Equilíbrio são fantásticos, a gente sente que tem uma energia muito boa vindo de baixo, os nossos clientes estão satisfeitos, por exemplo, eu tenho 99% de satisfação em entrevista pós-entrega dos clientes. Isso é um recorde. Então, esse é o nosso maior ativo. A Amazon, que é a melhor do mundo, é 80%. Então, nós perguntamos, você indicaria Equilíbrio para um amigo? 99% fala, indicaria. Você compraria um imóvel da Equilíbrio de novo? 99% diz, eu indico. Então, por isso que eu digo, o nosso foco é nas pessoas. É isso que eu quero. Um cliente satisfeito, um colaborador satisfeito, e isso vai garantir que nós vamos viver por mais 50, 100 anos e sem concentração de poder,
acreditando nas pessoas. Acredito nas pessoas, acredito na cidade e acredito na Equilíbrio. E acredito na equipe que está junto com nós. E no cliente que acreditou em nós comprando o nosso imóvel. É uma empresa que tem história, né? Uma família com muita raiz forte aqui, tanto na cidade quanto no mercado de construção. A gente sente essa energia positiva. Está de parabéns, estamos muito felizes de estar nos dando o prestígio aqui do nosso primeiro programa. Foi muito bem-vindo. Muito obrigado, a muito satisfação. Obrigado. Nossa, muito poder abrir o obrigado para programa. nós. Muito obrigado mesmo. Metro Quadrado, aqui na CBN Curitiba. Um forte abraço, Ricardo Reis.